Paz do Senhor, meus amados, bom dia para todos. Estamos nessa oportunidade aqui para trazer um assunto muito importante para nosso amado. Eu quero falar um pouquinho sobre teocracia, a junção de duas palavras ali no grego, que significa governo de Deus. Teo, Deus, cracia, governo. Então a gente faz essa junção, governo de Deus ou teocracia. Para nós entendermos esse assunto, a gente lê em 1 Samuel, capítulo de número 8, versículo 10, que diz assim: E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: Este será o costume do rei, que houver de reinar sobre vós, ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para seus cavaleiros, para quem corra diante dos seus carros, e os porá por príncipe de milhares e por cinquentenários, e para que se lavre a sua lavoura e segue a sua cega, e faça as suas armas de guerra, os petrechos de seu carro. Ou seja, entre o versículo 10 até o versículo de número 22. Mas eu quero ler aqui até o Salmos também, capítulo de número 33, Salmo, melhor dizendo, 33, de número 33, verso de número 12, que diz assim: Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, trazendo esse texto aqui, falando um pouco sobre teocracia. Como falei, o que é teocracia? Governo de Deus, governo guiado pelo Senhor. Então, isso é um assunto muito sério, porque é ensinado a nós cristãos, é ensinado a nós evangélicos, que não se deve tocar nesse assunto. As igrejas agora que estão se acordando, mas entre há uns anos atrás, vamos dizer uns 10 anos, 15 anos atrás, era geralmente proibido até falar em assunto, questão política, porque é ensinado, olha, quem é de Deus, não se fala nesse assunto. Mas é interessante que quando a gente não se fala, a gente não abre a nossa mente, a gente fica ignorante. E é uma diferença entre a ignorância e a grosseria. Quando eu falo ignorante, né, o ato da grosseria, da pessoa ser rude, da pessoa ter um aspecto de palavras fortes, grossas, não. Pelo contrário, quando eu falo em ignorância, é a questão da falta de saber do assunto. Então é muito importante quando a gente fala sobre teocracia, que é o governo guiado, é o governo de Deus, ou guiado, aleluia, glória a Deus, pelo Senhor. Então, Samuel, no 1 Samuel capítulo 8, versículo 10, tem um relato aqui muito interessante, porque aquele momento que o governo teocrático ali de Samuel era juiz, profeta e sacerdote. Como sacerdote, a gente sabe disso, como sacerdote ele levava do povo para Deus, como profeta trazia de Deus para o povo, e também era juiz, para resolver as questões no meio dos seus povos, ali, tribo, em toda a nação. O que é que acontece? Era um governo teocrático. Quando o governo teocrático era levantado ali no tempo dos juízes. Eram os juízes que serviam, que faziam o papel de rei, o juiz, profeta e sacerdote, que era Samuel, mas ali era levantado como juízes. Às vezes a gente vê passando no livro de Juízes, lá também, alguns como Gideão e como outros que foram levantados naquele período, ali para ajudar a nação do Senhor. Mas quando a gente fala agora na questão de Samuel, era o final ali do governo ali. Samuel era o final, daquele governo ali, vamos dizer, teocrático. Começava agora levantar-se ali como rei Saul. Por que levantar Saul como rei? Porque o povo agora sentiu a necessidade. O povo começou a olhar outras nações, e agora que o povo começou a sentir desejo de ter um rei. Disse: olha, se a nossa nação vizinha tem um rei, a gente também quer ter um rei. Aí Samuel chama o povo agora e diz: olha, que bom, vocês vão ter o rei, mas vai acontecer isso. Vocês vão ser servo dele, vão ter servidão, vão trabalhar na lavoura de vocês, as filhas de vocês vai ser padeira, ali para o reinado, eles vão ter direito, a maior parte de todas as terras, vocês vão ser realmente servir ao rei. Samuel estava dizendo, não é da forma que vocês estão pensando. Samuel começou a explicar
tudo que acontecer com eles. Pois bem, eles assim escutaram o que Samuel falou, mas deram preferência a ali levantar Saul. A dali é que depois viram os problemas ali que vieram, não é? Saul querendo tomar suas decisões, Saul querendo fazer seus sacrifícios no lugar do sacerdote, porque ele não era sacerdote, ele agora foi o rei. Quando era do tempo de Samuel era diferente, pois Samuel era sacerdote, Samuel era juiz, mas também era profeta. Então era um governo realmente teocrático, um governo voltado ali pelo Senhor, pelo governo de Deus. Mas agora o governo é diferente. Não temos mais agora uma teocracia, não é? Agora não temos mais uma teocracia, agora temos o quê? Um governo guiado pelo homem. Agora começa a ter os problemas, as nações começam a ter consequências. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Isso serve para a gente hoje? Com certeza. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todo o povo de Deus. Não é? O povo de Deus que muitas vezes não quer se falar nesse assunto. Diz que Deus é bom, Deus faz. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por causa disso. Mas só que tem decisões que vêm da parte da gente. Decisões da parte da gente. E quando chega de 4 em 4 anos, chega o período de votação, o que é que acontece? O povo não é guiado por Deus. O povo não se pergunta o que Deus quer da nação, e o povo toma a sua decisão por si mesmo, e depois vem um sofrimento. Lá em Salmo, quando eu falei de assim, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a ele escolheu para a sua herança. Então, bem-aventurada é a nação quando escolhe o Senhor, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Deus está guiando e não o homem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Tenha cuidado. Tenha cuidado, vivemos num período agora muito difícil, onde não é mais escolhido os nossos governantes com a direção do Senhor. Agora é escolhido pela nossa necessidade, pelo que achamos que é necessidade. E agora a gente vemos uma nação onde está se tirando Deus de tudo, não é? Em escola no Rio de Janeiro, tem escola, eu estava vendo ontem, que está sendo proibido agora em orar até o Pai Nosso. Não se pode mais. Vai ter frase nas escolas, como dizer assim, Deus te abençoe, Deus proteja, Deus guia. Não pode. Realmente fizeram o quê? Pegaram o pretexto de dizer que o Estado é laico, o Estado é laico. Se no Estado laico não se pode agora Deus entrar mais nas escolas. Está chegando leis aí que não vai ser mais poder pregar o evangelho na rua. Vai chegar, porque vai ser abuso religioso. Vai ser, melhor dizendo, intolerância religiosa. Então está se tirando Deus de tudo. E quando se tira Deus de tudo, está vindo as consequências. O povo está sofrendo. E aí, pastor, o que é que se faz? Oração, jejum, amém, muito bom e tem que ser feito. Pedir misericórdia, perdão ao Senhor por tudo que está acontecendo. Sabendo que muitas coisas terá que acontecer, porque é bíblico, é o fim dos tempos. Mas entenda, tem coisas que nós podemos fazer. Tem decisão que vem da nossa parte. Então a gente tem que saber o que é teocracia, governo de Deus ou governo guiado por Deus. Pense nisso. Não aprenda a politicagem, mas é necessário aprender um pouquinho o que é política. Não é? É necessário tomar a decisão certa para depois não vir a consequência. Está se tirando Deus de tudo. Já se tirou Deus de plenário, já tirou Deus. Tem lugar que não pode mais ler a Bíblia, a palavra do Senhor. E aí vai vir a consequência. Como está vindo aí, onde está vindo um aperto e o povo está pedindo socorro. E é bom entender a quem você está se levantando. Quem é que está se levantando para defender as emendas cristãs, as pautas cristãs,
não é a quem eu vou voltar para depois como é que vai ficar a escola. Será que a escola vai abrir espaço para Deus? Não está abrindo, agora é só cultura. E como se fala cultura escolar, não se tem educação cristã, abre-se um leque para todas as coisas culturais, folclore, misticismo, ocultismo e outras as coisas. E o crente não sabe o que é isso e agora está vivendo a consequência. Conselho que eu dou: não vim aqui pregar partido político, nem falei de A e B, mas o conselho que eu dou: procure saber o que é o fascismo, que é muito se falado e é jogado na cara de muitos cristãos. Aí você procura saber o que é socialismo, qual é a origem do socialismo, o que é o que o socialismo quer. Procure saber o que é o comunismo. Os crentes não sabem o que é o comunismo e a gente está beirando a um governo comunista. Entenda o que é isso, pastor, não estou apontando ninguém. Procure saber o que é a pauta comunista, o que são as pautas socialistas, né? Qual é a pauta que o seu pastor sabe, qual é as pautas e o entendimento que o seu pastor ali está pregando, ali está defendendo. Isso é necessário você saber. Será que o seu pastor é de esquerda, é de direita? O que será o que seu pastor defende? Será que o seu pastor defendendo uma causa de esquerda não está defendendo questões como aborto, legalização de droga, questões sexuais sobre a escola, debate lá dentro? O que é que está acontecendo com o teu filho dentro da escola? Não é? Então o que é que a igreja defende? O que é que a igreja está abraçando? Então isso é necessário. Não estou levantando bandeira política nem partidária, mas eu estou abrindo teus olhos aqui nessa oportunidade. Procure saber o que é um governo teocrático. Quem defende as pautas cristãs, quem estão de contra, quem estão de encontro à igreja. Mas será que o governo agora é a favor das pautas cristãs? Será que o governo agora vai defender? Ah, pastor, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem sim a ver, porque o teu filho está pagando a consequência por causa de um ato seu. Isso é muito importante. Daniel dirigiu ali 10 províncias, ali da Babilônia. Foi levantado cujo homem de Deus, a qual não se via erro algum. Era um homem de Deus, mas ficou responsável aí politicamente sobre 10 reinados, 10 províncias. Veja que coisa interessante. José começou com escravo, mas terminou como governador. Então a palavra governo ali foi criado. Naquele momento ali não a palavra, mas a participação de um judeu ali como governador. Então isso é muito importante saber. Então Samuel estava explicando isso. Vocês agora vão viver um tempo do rei, mas cujo vai servir, vai estar ali em momento de servidão. Aí eu pergunto a você agora: você sabe o que é comunismo? O que você sabe o que é socialismo? Você sabe o que é fascismo? Pastor, isso não tem nada a ver com a igreja. Pelo contrário, é isso que está regindo as leis e está chegando no povo de Deus, a nossa igreja. Então a palavra do Senhor diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então tenha cuidado. Pergunta a seu pastor. Veja o que a sua igreja defende. Só vou dar uma dica a você. Se o seu pastor defende socialismo, comunismo, ele está indo de encontro aos princípios religiosos, princípios de igreja. A religião não se une com o comunismo. Cristianismo não se une com o socialismo. Essa coisa de dizer que Cristo tinha partido como comunismo e socialismo, isso é mentira de Satanás. Entenda isso. Procurem saber. Procurem saber quem é Karl Marx. Procurem saber quem é os pais do socialismo. Procurem saber o que é o comunismo. E procurem também saber o que é fascismo, que foi tanto jogado aí nessa eleição passada. Foi tanto jogando essa palavra fascista para que se defendesse o comunismo e o socialismo. E agora a nação está pagando preço. E entenda, e vai pagar muito mais isso, infelizmente.
Então, crente e povo de Deus, abra seu olho, não seja uma massa de manobra. Estudem, procurem saber, será que o teu governante, será que o nosso governo é realmente teocrático? Será que o nosso governo é de Deus? Está vindo da parte do Senhor? E ainda deixo mais para você questionar, será que o teu pastor, será que os teus líderes estão com essa visão teocrática? Se ele não tiver, procure, não é aprender, procure saber mais. Não seja aqueles cavalos, não é, que vai para a feira ali carregar o seu dono, os olhos tapados, fechados, para que não se possa ver nada. Procure saber. Quando você saber o que é o comunismo e o que é o socialismo e o que nós estamos vivendo, você vai saber qual é a verdadeira razão, porque há tanta briga por trás de tanto governo. Crente tem que saber disso? Tem que saber. Ah, pastor, não sabia disso não. Tem que saber sim, porque depois vai cair sobre as suas costas e sobre a geração futura. Amém? Pastor, eu pensava que pastor era só para orar, era só para ensinar a palavra. Sim, para ensinar a palavra. E a palavra fala sobre isso também. Pastor, ele não pode ser ignorante sobre esses assuntos. Então procure com o seu pastor o que é socialismo, o que é comunismo, o que é governo teocrático. Já está se tirando Deus em tudo. Agora tem pastores aqui na região metropolitana que já está sendo preso por pregar a palavra do Senhor. Bem-vindo ao comunismo e ao socialismo, que está de não mais de pouco em pouco, está de muito a muito, arrodeando nossas escolas, faculdade, e agora está na rua atrapalhando a pregação da mensagem do Senhor. Eu sei que muitos vai ficar até com raiva desse vídeo, não estou criticando A nem B, mas estou falando para você poder abrir os olhos sobre o sistema que está contra a igreja e o povo de Deus. Se o seu pastor é comunista, socialista ou até mesmo fascista, então tenha cuidado, procure saber, veja pelo quem você está sendo guiado. Se o teu pastor é socialista, a visão tão somente socialista que nunca deu certo em país nenhum, ou também comunismo, que é o pior, que nunca deu certo, infelizmente, você está no lugar errado, é triste dizer. Procure saber, procure estudar. Deixa essa palavra para vocês de orientação, em nome do Senhor Jesus. Que possamos viver teocracia. Procure saber o que é teocracia, governo guiado por Deus. Então, que o teu pastor te ensine isso, que a tua igreja ensine isso, e que abra a sua mente, em nome do Senhor Jesus, e que Deus assim nos abençoe e nos proteja, cubra com o seu sangue. Amém? Forte abraço a todos, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus.